Querido e bom Jesus, obrigado porque um dia o Senhor nos resgatou, nos alcançou, nos colocou em seus braços de amor, Senhor. E até hoje está curando as nossas feridas, aquelas que já trouxemos antes de te conhecer e aquelas que, infelizmente, acontecem mesmo em nossos dias, Pai. Obrigada porque o Senhor é o nosso Salvador. Obrigada porque o Senhor nos ama, porque um dia entregou sua vida por nós na cruz do Calvário. Ansiamos, todos nós ansiamos que tu volte logo. Queremos que esse conflito acabe logo. Queremos viver num lugar de paz, de amor, onde poderemos contemplar tua face, querido Deus. Por favor, nos ajude a permitir que teu Espírito Santo molde nossa vida. É difícil, Pai, porque temos que crucificar nosso eu diariamente, para que tu reine em nossa vida, para que a tua vontade prevaleça, Senhor, na nossa vida. Por favor, nos ajude. Tu sabes o quanto nós temos dificuldade, Pai, em alguns aspectos da nossa vida. Nos ajude a olhar para ti, ao teu exemplo, para nos preparar para a tua vinda, Senhor. Que possamos ter o foco em ti, somente em ti, Senhor. Queremos ter um encontro contigo nessa noite, que tu possa receber o nosso louvor, a nossa adoração que fizemos a ti. Perdoa as nossas faltas, nossos pecados e batiza todos nós com o teu Espírito Santo. Também quero te pedir pela pregadora dessa noite, que ela consiga vir a tempo. Ela está dando estudo bíblico, mas que ela consiga vir a tempo, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Não que haja mérito em nós, mas em nome de Jesus, nosso querido e amado Salvador. Amém. Boa noite, igreja. Que bom, né? Mais uma noite que Deus dá a oportunidade para nós estar na sua casa para louvar, bem dizer, o teu santo nome. E também, né, a oportunidade que Ele dá de nós fazer o nosso pedido a Deus e o nosso agradecimento, né? Então, nós temos aí alguns minutinhos. Quem tem o seu pedido, o seu agradecimento a Deus, agora é o momento. Santo e eterno Pai que estás nos céus, muitas pessoas agradeceram, e aquelas que não falaram audivelmente, com certeza têm um agradecimento em seus corações. Louvamos a Ti, porque o Senhor é o nosso Pai de amor, de bondade. Está sempre, Senhor, ajudando a cada um de nós. Agora, Senhor, nós temos muitos pedidos. São famílias que precisam ser tocadas pelo Teu Santo Espírito. São pessoas que estão passando por dificuldades, Senhor, na sua saúde. Lembramos da irmã Celina, que humanamente ela está desenganada dos médicos. E nós confiamos em Ti, que o Senhor vai fazer o melhor na vida dela, principalmente para a sua salvação. Mas, Senhor, o caso dela é muito difícil. Ajuda ela a passar por esses últimos momentos. Ou então, Senhor, cura ela e derrama a Tua graça sobre a vida dela. Senhor, nossa fé é muito pequena e nós pedimos que o Senhor aumente a nossa fé. Nos ajuda, Senhor, a segurar forte na Tua mão, e quando a nossa força faltar, segura forte na nossa mão. Nos mantém, Senhor, no Teu caminho. Fala a nós nessa noite através da Tua palavra. Usa a irmã Neia, que ela possa ser iluminada pelo Teu Santo Espírito. Esteja com cada um de nós, aviva a nossa fé, também o nosso amor cristão. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Eu sempre falo, né? Mas é tão bom, né? A gente poder estar juntos. Estarmos juntos é uma bênção, é uma alegria, é algo que traz em nós um contentamento. Por quê? Porque quando estamos juntos, né, no nosso braseiro, a gente se aquece. Isso é muito bom. Eu estava ouvindo, enquanto a irmã Cidiane estava cantando, e pensando, irmãos,
O hino que eu escolhi para início do nosso sermão é Transbordando em Amor. E a irmã Cidiane cantou Foi por Amor, o amor de Jesus. E eu coloquei aqui no nosso, junto aqui no sermão, o Transbordando em Amor. Por quê? Porque o sermão, a mensagem que nós vamos meditar hoje, ela fala sobre isso. Alguém que transborda em amor. Alguém que faz a diferença onde está. Jesus, nosso maior exemplo, foi por amor que ele realmente se entregou por mim e por você. Mas o personagem que eu vou falar nessa noite é Barnabé. Barnabé, e eu achei, irmãos, umas curiosidades que para mim são curiosidades, talvez para alguns não, mas para mim algumas curiosidades da vida de Barnabé, entendendo que realmente ele era um homem que estava transbordando em amor. Um homem que naquele período, junto com Paulo, ele fez a diferença aonde ele estava. Junto com Paulo, junto com os irmãos lá em Chipre, que era o local onde ele morava, ele fez a diferença. O nome Barnabé, ele aparece na Bíblia 33 vezes. Falei para vocês que algumas questões aqui, eu achei interessante, para mim, curiosidade, que eu não sabia. 33 vezes. E dessas 33 vezes, 28 estão no livro de Atos. Uma vez em 1 Coríntios, 3 vezes na carta aos Gálatas e uma vez na carta aos Colossenses. Então, são essas vezes que aparece o nome Barnabé. Barnabé, ele era um homem de família judia. Então, ele era um judeu da família sacerdotal e a família dele, havia se fixado, então, em Chipre. Então, nós sabemos, através do Clemente de Alexandria, ele traz a informação de que Barnabé foi um dos 70 que Jesus enviou para a missão. Lá ainda quando Jesus ainda estava aqui na terra, ele enviou os 70, ele era um dos 70. E ele se caracterizava pelo dom dele de exortação, entre outros. Mas o dom dele de exortação, segundo o comentário bíblico adventista, era um dos dons de Barnabé. Barnabé, nós podemos lembrá-lo, pelo menos nós lembramos rapidamente quando falamos dele, quando ele estava lá junto com Paulo. Ali, são os episódios, os momentos que a gente mais lembra de Barnabé. Mas nós sabemos que Barnabé, ele teve também outras coisas que ele fez. Ele foi um grande divulgador do cristianismo na ilha de Chipre. A maior parte da sua vida, ele dedicou para esse propósito. Mas Barnabé, vamos achar lá, Atos 4. Barnabé também tinha uma outra característica. Além de ser o dom dele de exortação, ele tinha outra característica. Atos 4, 37. Atos também 11, 27 a 30. Se alguém já quiser abrir lá no 11 também. E outro, eu gostaria que achasse 1 Coríntios 9, 6. E aqui mostra, irmãos, uma outra característica de Barnabé. Diz que Barnabé, ele era um homem generoso. Uma pessoa de coração bondoso. Então, vamos lá ver. Atos 4, 37. Quem encontrou, pode ler para nós. Atos 4, 37. Naquele momento, nós sabemos, que era um momento em que todos estavam muito unidos, muito juntos. E aqui diz que ele vendeu o campo em Jerusalém, destacava-se na comunidade de Jerusalém, ele destacava-se por sua generosidade, entregou tudo o que ele tinha com a venda de um campo aos apóstolos. Vamos ver, Atos 11, 27 a 30.
Isso. Então, aqui nós vemos o que aconteceu ali. Eles pegaram, então, aquelas coletas e foram auxiliar aqueles irmãos que estavam num momento muito difícil, que estava vindo fome, né, naquele local onde o imperador Cláudio era ali o líder. E eles, então, Barnabé e Paulo, foram levar essa coleta para Jerusalém. 1 Coríntios 9:6. Então, olha só, aqui parece que Barnabé teve que trabalhar mais tarde para o seu sustento, como também fez Paulo. É possível que Barnabé houvesse sido escolhido como exemplo de liberalidade dentro da igreja primitiva, porque tinha algo de extraordinário do tipo de sua dádiva ou na natureza do sacrifício que fez. Então nós podemos ver que Barnabé, irmãos, ele foi um homem generoso. Um homem que se desprendeu para ajudar e continuou ajudando mesmo depois que ele já tinha vendido a propriedade, já havia distribuído, né, ali juntamente com os apóstolos, ele foi trabalhar para continuar. Barnabé também tem uma outra característica, que eu acho assim muito interessante, que fala aqui que Barnabé, ele era um homem acolhedor. Hoje essa palavra é muito falada, né? Porque quando nós vemos, pelo menos eu que estou na escola, a gente fala muito sobre o acolhimento. Você acolher uma criança que tem algum transtorno, que tem alguma dificuldade, então a gente fala muito de acolhimento. E aqui, quando fala de Barnabé, ele fala que Barnabé foi um homem acolhedor. Ele era sensível, né, quando ele percebia as necessidades dos outros. Nós podemos perceber isso com a convivência dele com Saulo, que depois se tornou Paulo. Ele acolheu Saulo. Por quê? Porque os irmãos não acreditavam que Saulo tinha mudado. Saulo tinha sido tão cruel, tão ruim, e fazia tantas coisas ruins, que quando ele se converteu, as pessoas não acreditaram. E aí Barnabé foi a pessoa que acolheu Saulo. Ele acolheu, diz que ele acolheu Saulo em Jerusalém, e foi por intermédio dele que os outros apóstolos, aos poucos, começaram também a aceitar Saulo entre eles, que se tornou então Paulo. Deus providencia com fidelidade indivíduos menos famosos que se aproximam de você, dizendo: ei, sou do seu time, permita que o apoie nessa dificuldade. Foi exatamente isso que aconteceu com Saulo em Jerusalém. Alguém surgiu voluntariamente, e esse alguém quem foi? Barnabé. Então, foi um momento, né, em que Barnabé se mostrou realmente acolhedor, com uma visão mais longa, de maior alcance, uma sensibilidade maior. Ele acolheu, então, Saulo. Vamos ver Atos 9:27. Atos 9:27. Está bem pertinho ali do 11, né? Só voltar um pouquinho. Isso. Então aqui, isso pode ler, irmã. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. É aquilo que nós estávamos comentando. Não, mas não tem problema, irmã, não tem problema. Não tem problema. Aqui, nesse verso de Atos 9:27, diz que Barnabé tomou consigo Saulo e levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então aqui Barnabé, então, ele tomou ali consigo, né, e levou Saulo aos apóstolos. Os discípulos, como eu falei, tinham medo de Saulo. Então, os discípulos estavam com muita resistência para aceitar Saulo no meio deles. Muita resistência. Podemos até compreender, né? Uma pessoa que havia feito o que Saulo fez. Então, podemos até compreender.
E Barnabé, ele foi uma grande influência na vida de Saulo, uma grande influência. Ele acreditou em Saulo antes de qualquer outra pessoa, ele defendeu a liderança de Saulo diante dos outros e ele delegou poder a Saulo para que ele pudesse alcançar o seu potencial. Foi Barnabé. Então, Barnabé ali apoiando, ajudando, dizendo, meu irmão, vai, e ensinando, né, mostrando o caminho. Diz que ele teve um impacto muito grande, né, uma influência muito grande na vida de Saulo. E o maior impacto e a influência sobre a sua vida não são os estudos ou as descobertas científicas. Aqui está falando para mim e para você que o impacto ou influência na nossa vida não são os estudos ou as descobertas científicas, experiências pessoais, sermões ou livros, mas o contato direto com uma pessoa. Quem escreveu isso foi Charles Swindoll. Então ele fala que o impacto, irmãos, que nós podemos estar sobre a influência na vida de uma pessoa não é a questão pedagógica ou a questão de conhecimentos, não são essas questões. Mas é quando nós estamos em contato direto com as pessoas. Por isso, irmãos, que o relacionamento é tão importante. Relacionamento. Abrindo um parênteses, eu lembro quando, né, nós ouvimos, né, e sabemos que primeiro nós ganhamos as pessoas para nós, como amigos, como pessoas que confiam em nós, para depois ganharmos para Jesus. O relacionamento, ele é o que vai causar, vai fazer toda a diferença, o nosso relacionamento. E aqui fala que Barnabé se tornou muito amigo de Saulo e fez com que ele aprendesse e causou nele uma grande influência. Mas Barnabé ainda tem mais uma coisa, irmãos. Barnabé era um homem digno de confiança. Como é gostoso, né? A gente está perto de alguém que é digno de confiança. Alguém que você olha e diz assim, puxa, essa pessoa eu posso confiar nela. Porque eu vejo pelos frutos, o conhecereis. Eu vejo o que a pessoa faz, eu vejo os frutos que ela dá e eu sei que eu posso confiar. E aqui diz que Barnabé era um homem digno de confiança dentro dos apóstolos, ali dos líderes. Vamos ver Atos capítulo 11, verso 22. Atos 11, 22, virando ali a página, e diz assim, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. E aqui, irmãos, Barnabé, ele viu, a igreja viu o que estava acontecendo ali, e como o lugar ideal para Paulo realizar o ministério era ali, então Barnabé foi enviado a Antioquia e ele falou o seguinte, não vou sozinho não, vou levar Saulo comigo. Vou levar, que agora já era Paulo, vou levar Paulo junto comigo. É aquilo que nós falamos, irmãos, quando você vai dar um estudo, você vai fazer um trabalho missionário, leve alguém que não sabe junto. E foi o que Barnabé fez. Barnabé, ele era um homem digno de confiança. Então, os apóstolos disseram, olha, precisa ir para lá? Então, vai você, Barnabé. Aí Barnabé falou, ok, eu vou. Mas eu vou levar Paulo junto comigo. E agora Barnabé foi enviado a Antioquia, levou Paulo consigo, que ele havia buscado lá em Tarso, e foram para lá. E ficaram lá durante 1 ano. E eu fico imaginando Barnabé fazendo visita, Barnabé pregando, Barnabé ensinando. E como ele estava ali fazendo, Paulo foi seguindo os passos. Paulo foi vendo aquilo ali e foi aprendendo junto. Barnabé foi enviado a Antioquia para organizar ali a comunidade, organizar ali a igreja, para que pudesse ali, né, os membros ali pudessem serem fortalecidos. E foi lá em Antioquia que foi a primeira vez que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Então foi ali quando Barnabé foi lá, organizou, Barnabé ensinou, Barnabé acompanhou. Os trabalhos de Barnabé em Antioquia foram ricamente abençoados. Nós sabemos disso. E muitos ali foram acrescentados ao número de membros já existentes. Então ali foi se fortalecendo. E por isso que eu falei que eu fico imaginando Paulo vendo Barnabé pregar, participando junto, visitando junto.
irmãos, Paulo, ele já tinha muito conhecimento. Paulo, ele já tinha uma bagagem muito grande de conhecimento, mas não prático em Jesus, não. Mas ele tinha o conhecimento acadêmico da época. Ele era um PhD, né, acadêmico na época, mas não o conhecimento cristão, né, do seguidor de Cristo. Mas agora ele aprendeu com Barnabé. E quando, no início, falou aqui, irmãos, que Deus providencia com fidelidade indivíduos menos famosos, eu fico pensando em Barnabé. Um homem que não tinha eu diria nenhum título acadêmico, algo assim, né, lá dos fariseus, nada, não tinha nada disso. Era um homem, eu diria assim, humilde, né, nesse sentido, mas ensinou um doutor. Ensinou o doutor. E agora, Paulo aprendendo, Paulo presenciou e viu muito mais. Barnabé também era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Outro ponto que eu achei assim lindo, irmãos, para nós meditarmos sobre a vida de Barnabé. Um homem cheio do Espírito Santo e um homem cheio de fé. Atos 11:24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Ele era uma influência inspiradora, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma influência inspiradora. Então, a gente, né, lendo, meditando, a gente começa a imaginar um líder com poder, cheio do Espírito Santo, um líder com poder nas palavras, uma pessoa com influência, uma pessoa inspiradora, assim era Barnabé. E Paulo continuou acompanhando ele ali. Em Atos 11, 25-26, diz que Barnabé, ele foi para Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, o levou para Antioquia, né, que foi o que nós falamos ali anteriormente. E agora, em Atos 13, verso 2 e verso 3, os apóstolos ali, depois o grupo, né, ali eu diria assim, o grupo de líderes. O que o grupo de líderes fez? Oraram, jejuaram e agora tiveram um plano. Vamos enviar Paulo, né, e Barnabé para a obra. Vamos enviar eles agora, porque antes, irmãos, eles não tinham sido enviados. Barnabé tinha sido enviado, levou Paulo junto. Agora não, agora os dois foram enviados para a primeira viagem missionária, que está em Atos 13, 2 e 3, que diz assim: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra, a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. E eles foram, irmãos, eles foram. No livro Serviço Cristão, na página 26, diz que Barnabé, ele não fez parte dos 12 discípulos, mas é chamado de apóstolo em sentido mais amplo, juntamente com Paulo. Nem todos os livros escritos poderiam substituir uma vida santa. Os homens acreditarão não no que o pastor prega, mas no que a igreja pratica em sua vida. Com excessiva frequência, a influência do sermão pregado no púlpito é anulada pelo sermão feito na vida dos que professam ser partidários da verdade. Então é isso que eu falei, está no Serviço Cristão, página 26. Irmãos, que sério isso aqui. Pode ser feito um sermão eloquente. O pastor, aqui diz que o pastor pode usar, né, palavras de poder, mas isso, irmãos, só vai impactar os vizinhos, só vai impactar os nossos vizinhos da nossa casa, a nossa comunidade, se nós vivermos o que é pregado no púlpito. Nós precisamos viver. E diz que Barnabé, ele vivia. Ele e Paulo, eles viviam o que eles estavam pregando. Mas depois aconteceu um episódio bem conhecido, nós vamos só relembrar esse episódio. Paulo e Barnabé, eles foram então para a viagem missionária e eles levaram
João Marcos. João Marcos, nós sabemos, irmãos, que era bem jovem, né, parente de Barnabé, bem jovem. Só que João Marcos desistiu. João Marcos os abandonou. João Marcos resolveu voltar embora. E deixou os dois sozinhos. Paulo, imagina um Paulo sistemático, muito organizado, muito correto. Eu imagino isso, né? Porque pelo que a gente lê, muito certo. Paulo ficou muito nervoso, mas muito brabo mesmo. Paulo falou assim, onde já se viu, né? Deixou nós na mão, nós fazendo todo o trabalho, sendo que, né, ele estava junto conosco. E nós sabemos, estou parafraseando assim, colocando, né, nas nossas palavras, mas Paulo ficou realmente assim, muito nervoso mesmo. E Paulo falou, olha, não precisa nem voltar, né, para estar conosco. Não precisa nem voltar. Aí, volta Barnabé. O que Barnabé fez? Irmãos, Barnabé era aquele acolhedor. Barnabé era aquele homem cheio do Espírito Santo. Barnabé, ele era aquele homem digno de confiança. O que mais que nós lemos, nós estudamos, né? Barnabé era aquela pessoa, né? Um homem generoso, acolhedor. O que Barnabé fez? Barnabé não deixou João Marcos, não. Ele entendeu que ainda era jovem, né? E deve ter tido seus motivos para ter deixado eles na mão. Mas agora, Barnabé, o que ele faz? Ele vai atrás de João Marcos. E olha, irmãos, tem uma frase aqui que eu achei muito bonita, diz assim, Barnabé era inclinado a ver o que poucos viam, a crer no potencial das pessoas contra as próprias aparências. Lindo demais, né? Eu vou ler de novo. Olha, Barnabé era inclinado a ver o que poucos viam, a crer no potencial das pessoas contra as próprias aparências. Irmãos, muitas vezes nós esquecemos aqueles erros que talvez já cometemos lá atrás. A gente esquece. Paulo esqueceu que ele também já havia feito algo tão ruim. E Barnabé foi aquele que o abraçou, que o acolheu, que o aceitou. Paulo agora não estava conseguindo entender, ou não estava conseguindo aceitar o erro de João Marcos. Mas Barnabé, ele via além. Barnabé percebeu, assim como ele percebeu em Paulo, e acolheu Paulo anos antes, agora Barnabé abraça João Marcos, acolhe João Marcos. E nós vemos, irmãos, que João Marcos também se tornou um grande líder do povo de Deus daquela época. E nós temos então a conclusão, dizendo que Marcos foi o autor do Evangelho. Aqui nos diz que Marcos foi o autor do Evangelho. É para ver que Barnabé realmente estava vendo além e estava percebendo um potencial que Paulo não conseguiu perceber naquele momento. E Barnabé viu. E depois, né, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4:11, nós vemos que João Marcos foi importante para Paulo também. Tanto que Paulo, lá em 2 Timóteo 4:11, que já estava idoso, já naqueles momentos, né, finais da vida de Paulo, Paulo diz assim, encontre Marcos e traga-o junto de você, pois ele me é útil no ministério. Como é importante, né, irmãos? Pessoas cheias do Espírito Santo. Podemos errar? Claro que podemos. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo abre o nosso olhar, abre a nossa mente para nós vermos além das aparências. Que Deus nos ajude, irmãos, para sermos também um Barnabé. Talvez no anonimato, sem grandes holofortes, sem estar em pedestal, não. Mas sendo alguém guiado por Deus, buscando ao Senhor dia a dia e fazendo a diferença onde Ele fez, onde Ele estava, e que nós possamos fazer a diferença onde nós estamos. Que possamos ser realmente um Barnabé dessa forma, irmãos. Que estejamos inclinados a ver um pouco mais, a ver e crer no potencial das pessoas contra as suas próprias aparências. Porque Jesus, Ele quer resgatar a todos e quer nos usar para isso. Que Deus abençoe a cada um.
Que o Senhor seja o nosso pastor. Que Ele seja nosso guia, nosso rei, nossa força e nossa luz, como acabamos de cantar. Por quê? Porque o seu perdão é completo, porque a sua vida, nos deu vida, nos transformou. Realmente, irmãos, o maior milagre do céu, dar a vida por um pecador, que sou eu. Vamos orar ao nosso Deus? Querido Deus, obrigado, Pai, pela mensagem que o Senhor nos trouxe nessa noite. Obrigado, meu Deus, por podermos entender que no passado Barnabé fez a diferença, mas que está aqui relatado, porque essa história é para mim e aqui para os meus irmãos. Nós queremos também, Pai, fazer a diferença onde estamos. Nós também, Pai, queremos confiar que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor é que nos guia, que o Senhor é que nos dá o seu perdão, o seu grande amor. É o Senhor que faz renascer em nós. E nós não podemos muitas vezes entender, mas nós queremos aceitar esse milagre do céu, de dar a vida por nós que somos pecadores. E agora, Pai querido, nós estamos aqui, nos despedindo desse momento sagrado, mas nós queremos ir na certeza de que o Senhor estará acompanhando nossos passos, de que o Senhor estará guiando a cada um de nós. Deixamos, Pai, entregamos tudo em suas mãos. Nossa vida, nossos pedidos, agradecimento, tudo, Pai, nós queremos entregar ao Senhor, dizendo ao Senhor que damos total liberdade para o Senhor agir em nós, viver, nos transformar e fazer em nós o seu querer. Nós queremos, Senhor Deus, que aqueles que nos veem, vejam o Senhor, não vejam a nós, vejam o Senhor. Nós queremos dizer, não vivo mais eu, mas é o Senhor que vive em mim. Entregamos tudo em suas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.